Amados, esse evangelho de hoje, segundo São Marcos, no capítulo 1, é uma sequência do evangelho da semana passada, no qual Jesus inicia o seu dia na sinagoga. Ou seja, na verdade nós vemos um itinerário da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que era um dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois bem, quando nós pegamos esse evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos então perceber exatamente isso. O cotidiano, a vida ordinária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo constava exatamente dessa maneira. Ia cedo ali para a sinagoga e ali então partilhava a palavra. Depois então parte para a casa dos seus amigos e ali, de uma certa forma, ele também não tem sossego, porque as pessoas procuram ele para que possam ser curadas, libertas, e por fim, na verdade, foi um dia estafante de tantos atendimentos, de tanto contato com tantas pessoas. Ele então, mesmo assim, acorda de madrugada e termina exatamente o seu dia em oração. Amados, aquilo que nós muitas vezes podemos dizer, repete comigo, quando eu digo, eu não tenho tempo para rezar, eu estou dando uma grande desculpa. Amados, porque na verdade a nossa vida de oração não depende do nosso tempo. Se a gente for analisar tantas coisas que nós temos para fazer, realmente não temos, entre aspas, tempo, porque na verdade a vida de oração é uma decisão. Eu decido, é uma decisão. E quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caem por terra as nossas desculpas. Olha o horário que Jesus tinha para rezar, de madrugada e bem cedinho. É esse horário que Jesus rezava. Estava ali na presença, ou seja, na verdade nós que ali fazemos o nosso tempo, tomamos a decisão de estar na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, porque ali se encontra a vitória para a nossa vida. É ali que nós conseguimos aquilo que precisamos diante da presença do Senhor. Não é à toa que uma grande imagem da vida de oração é exatamente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para Moisés, que ali subiu no monte e ali então estava com seus braços erguidos. Enquanto seus braços permaneciam erguidos, o povo vencia a guerra. Quando seus braços desceram, ali cansaram, ali o povo começava a perder a guerra. E o povo então começou, aqueles que estavam com ele perceberam isso, colocaram uma pedra debaixo dele, por ele se sentava naquela pedra, e ajudaram ele, Arão e Hur, a segurar suas mãos, mantendo elas de pé, para que ali o povo vencesse a guerra. Ou seja, é lógico que isso é uma imagem de intercessão, mas também na nossa vida de oração. Perceba uma coisa, está muito relacionado a isso. Tua vida de oração decai, tua vida pessoal também. A nossa vida de oração decai. Nós começamos a cair em pecados que às vezes até tínhamos vencido. Já está muito relacionado exatamente esse vigiar e orar, para que nós possamos permanecer de pé. Por isso que nós não podemos decair na nossa vida de oração. Mantemos a nossa constância, a nossa perseverança, independente das circunstâncias, independente dos problemas e dificuldades que nós podemos enfrentar na nossa vida. Mesmo que a nossa vida esteja, como vai dizer a primeira leitura de hoje, de Jó, que vai dizer no capítulo 7: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário. Ou seja, aqui Jó faz um retrato do sofrimento que ele está passando, um desabafo do seu sofrimento. Só que, repete comigo, eu devo desabafar minhas dores, sofrimentos, angústias, tristezas diante de Deus. Amados, nós temos que ver bem muitas vezes com quem nós desabafamos. Aqui, na verdade, Jó está conversando com seus amigos no contexto dessa passagem, que vem até ele, até estão preocupados com a situação de Jó, mas não compreendem o sofrimento de Jó, e julgam que Jó está pagando exatamente pelos seus próprios pecados, que ele, na verdade, fez alguma coisa de errada, oculta, e que por esse motivo Deus está castigando ele. É esse o pensamento do seu amigo, e não compreendem o sofrimento. Amados, nós temos que ver bem com quem
porque em nós muitas vezes partilhamos os nossos sofrimentos e dores da nossa vida. Muitas vezes não vamos compreender. E muitas vezes vamos dar alguns conselhos que não vão mudar em nada. Como a própria mulher de Jó diz: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Amados, muitas vezes a gente vai ouvir certos conselhos na nossa vida que vão nos ajudar em nada na nossa vida, dizendo: olha, você está sofrendo tanto porque você está no caminho do Senhor, para com isso, vale a pena você viver dessa maneira. Quantos maus conselhos muitas vezes vamos ouvir porque desabafamos com pessoas erradas, desabafamos com pessoas que de uma certa forma não vão compreender a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, e vai dizer para você que não vale a pena. No entanto, aí às vezes são pessoas que até nos querem bem, mas no entanto não compreendem a nossa dor, o nosso sofrimento, não compreendem a obra de Deus que muitas vezes Deus está fazendo na nossa vida, permitindo até aquele sofrimento, aquela dor, mas Deus está nos modelando, nos transformando, nos amadurecendo, e esse processo é necessário para que nós possamos chegar à maturidade espiritual. Pois bem, amados, e quando nós olhamos na continuidade desse mesmo evangelho, nós vemos que Jesus, após sair da sinagoga, no qual ali ele estava partilhando a palavra de Deus, falando sobre a palavra de Deus, expulsou os demônios naquele lugar, e ele então foi para a casa dos seus amigos, e aqui de modo especial Simão e André. E quando ele chega lá, ele depara-se com a sogra de Pedro. Vieram dizer para ele que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. A febre nós sabemos que é um sintoma. Na verdade, a doença, ou que ela estava ali debilitada por causa disso, não sabemos. Nós sabemos que ela é um sintoma. E Jesus, que vai na causa da situação, na causa do problema, vai até ela, toca naquela mulher, ajuda ela a se levantar, e a febre desaparece. E aqui vem, amados, qual que é o propósito da cura? Qual que é o propósito de Deus nos levantar? Qual que é o propósito de Deus para que nós possamos ali, de uma certa forma, ver que Deus age tão poderosamente, tão bondosamente, como vai dizer o Evangelho, como vai dizer, perdão, o Salmo de hoje, que Deus é bondoso, que Deus cura as nossas feridas, Deus nos levanta das situações que nós estamos. Quantas intervenções divinas, quanta graça Deus ali dispensou a nossa vida. E aí então vem uma pergunta: o que nós estamos fazendo com isso? O investimento que Deus faz na nossa vida. E aí vem a resposta que está no Evangelho. A partir do momento que ela foi curada, ela se levantou e começou a servi-los, no plural. Ou seja, na verdade ela não serviu somente Jesus Cristo, ela serviu ali Jesus Cristo e os seus apóstolos que estavam com eles, a sua igreja. Amados, muitas vezes a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer servir a Deus no irmão. A gente quer servir a Deus, mas a gente não se importa exatamente com os seus. E no entanto a palavra de Deus nos diz: olha, quando começou a servir-os, esse é o grande propósito. O propósito daquilo que Deus realiza na minha vida e na tua vida é que a partir de então nós temos que ali começar a servir. E o que eu estou servindo no reino de Deus? Qual a minha parcela nessa história? E é por isso que a segunda leitura de hoje nos fala exatamente isso. São Paulo vai nos dizer: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, ou seja, eu não vou me gloriar por isso, mas no entanto é antes para mim uma necessidade e uma imposição. Ai de mim, maldito ou seja, se eu não evangelizar, se a minha vida não levar Jesus Cristo para as pessoas. Ai de mim, se eu não fazer com que as pessoas possam conhecer a verdade. É como se São Paulo dissesse exatamente isso. E aí por fim, olha que coisa linda, no final exatamente dessa passagem que ele vai dizer: com todos me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte comigo. Qual que está sendo a minha parte e a tua parte no Evangelho, na boa nova, na propagação do reino dos céus?
E amados, aqui está exatamente a nossa grande responsabilidade, tudo aquilo que Deus já fez e realizou em nossas vidas. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com a minha consagração? O que eu estou fazendo com os dons que Deus me concedeu? O que eu estou fazendo com o testemunho? Muitas vezes eu não falo com as pessoas. É por esse motivo, amados, que aqui São Paulo nos fala a respeito disso. Vai ter uma parcela nesse evangelho. Por causa do evangelho eu faço tudo. O que você faz? O que eu faço por causa do evangelho? Eu dou para Deus aquilo que sobra no meu tempo? Eu dou para Deus aquilo que sobra exatamente todas as coisas? Ou eu dou tudo? Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E amados, nesse Santo Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, numa agenda extremamente apertada, um dia extremamente corrido, que depois de ali estar na casa dos seus amigos, a multidão se reúne para que possa ali ser curada, liberta, expulsou muitos demônios, né, naquela cidade, curou a muitas pessoas que vieram até ele. E depois então, Jesus mesmo, né, terminando tudo isso tão tarde, tão cansado, ele ali se coloca de madrugada para rezar. Amados, muitas vezes nós damos tantas desculpas para não estar na presença de Deus, mas esquecemos que é diante da presença de Deus que nós encontramos força. É por isso que às vezes nos falta força, nos falta ânimo, muitas vezes não nos colocamos na presença de Deus. É por isso que muitas vezes dizem, estou tão cansado, mas esse cansaço na verdade não vai acabar com o sono, através do sono, mas na verdade esse cansaço, muitas vezes da alma, nós só conseguimos ali restaurar as nossas forças diante dele. É por isso que temos que buscá-lo, como nós buscamos a água, como buscamos o alimento para a nossa vida. Pois bem, e quando então as pessoas chegaram diante de Jesus ali, encontraram, viram que Jesus já havia se levantado, os discípulos procuraram desesperadamente e disseram, todo mundo está te procurando, está um sucesso lá na cidade, não fala outra coisa, somente na tua pregação, todos falam exatamente sobre isso, porque exatamente Jesus ali ensinava, curava e necessariamente levava as pessoas ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do reino dos céus. E então ele disse, não, eu não vou voltar para lá. Olha o que Jesus disse: vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também a mim, pois foi para isso que eu vim. E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Ou seja, Jesus não se deixava levar pelos aplausos e vanglórias deste mundo. Ele poderia muito bem, acho que todo mundo nos recebeu bem, vamos voltar para cá. Não, amados, quem vive uma vida no Espírito sabe exatamente aonde ir e como deve proceder, e não se deixa levar nem exatamente pelas críticas e nem pelos aplausos, mas se deixa levar para aquilo que nós temos que fazer. Porque muitas vezes podemos ali, entre aspas, perdão da palavra, nos vender tanto por uma coisa como por outra. Se me criticaram, então não vou fazer mais isso. Mas se me aplaudiram, ali que eu tenho que ir. Não, eu sou guiado pelo Espírito, pela vontade de Deus, não exatamente pela vontade de Deus. Amados, isso me lembra uma história, né, inclusive foi contada pelo Padre Léo, né? Ali o Padre Léo dizia o seguinte, né, existia exatamente uma mosquita fêmea, né, se pode-se dizer assim, e tinha o seu mosquitinho, e ela disse para ele, olha, cuidado para onde você vai voar. E ele disse assim, não mãe, pode ficar tranquilo, né? Eu sei onde que eu vou, eu sei o que eu faço. E foi voando, como os mosquitinhos estão voando aqui hoje, né? Foi assim, e aí de repente então ele foi para muito longe, e a mãe ficou preocupada com ele, e de repente então, quando chegou, né, a mãe, e mãe é tudo igual, né? Qualquer maneira fica preocupada. Me lembro uma vez de uma mãe que ali o filho não voltava, ela já tinha ido no velório para ver se o filho tinha morrido, já tinha ido na delegacia, já tinha ido no hospital, em todos os lugares, de uma certa forma, piores possíveis, já tinha atrás desse filho. Depois ele chegou em casa, e assim chegou exatamente esse filho, e ela desesperada disse, onde você esteve? Ele disse, não, eu tive voando para aí, mãe,
dizer uma coisa para você: todo mundo gosta de nós. Como assim ninguém gosta da gente? Não, a gente incomoda os outros. Não, todo mundo, que na onde eu vou, o povo aplaude. Todo mundo quer aplaudir a gente. Aí ela diz: cuidado com esse aplauso, isso vai te matar. Amados, muitas vezes as pessoas podem se revestir de humildade, nos aplaudindo, mas na verdade são como esses amigos de Jó, nas costas do jugo, escondendo. E a gente muitas vezes acha que a gente está fazendo a vontade de Deus porque as pessoas estão acolhendo bem aquilo que estamos dizendo. Não. E às vezes, na verdade, até aqueles que nos criticam e as situações que de uma certa forma um embate ali dá muito mais fruto do que nos lugares em que muitas vezes as pessoas aplaudem. Amados, por esse motivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que o Evangelho não poderia ser, porque o Evangelho é itinerante, ele tem que ir a todos os lugares, e existe um mandato, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu esse mandato a nós: ide por todos os lugares, pregai o Evangelho a toda a criatura. Todos devem chegar ao conhecimento da verdade e à salvação. Existe uma urgência. Não é à toa que Nossa Senhora parte apressadamente para fazer a vontade de Deus. Existe uma urgência. E nós não podemos guardar para nós e nem necessariamente se guardar. Porque quem guarda a sua vida e não consome a ela vai se perder. Mas quem consumir a sua vida por causa do reino dos céus, esse sim vai ganhar a sua vida. Esse sim vai ter aquilo que muitas vezes todo mundo busca e não encontra: a alegria, a paz, a realização pessoal, que muitas vezes as pessoas buscam tão longe, e que na verdade está tão perto de nós. Na verdade está numa pessoa, essa realização, essa paz, essa alegria, está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós encontramos a razão e o sentido da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, amados irmãos e irmãs, temos a nossa fé. Creio